A grande pergunta que fica é, será que, com essas posses ontem, no Palácio do Planalto, cessa a reforma ministerial? Ou ainda teremos próximos capítulos a serem realizados? Quem vai contar detalhes para a gente é a Luciana Verdolim, que segue em Brasília. E aí, Verdolim, nos últimos dias você tem trazido para a gente informações que mesmo com a entrada de Silvio Costa Filho e também de Fufuca no Ministério, nos ministérios do governo, o PP e os republicanos ainda não haviam prometido um apoio integral ao governo. Agora, com a posse, com essa entrada oficializada, muda alguma coisa? Muda a situação ou não? Olha, Lívia, a pressão continua sobre o Palácio do Planalto. Vale ressaltar que o fato do presidente Lula ter feito, inclusive, uma solenidade de posse fechada aqui no Palácio do Planalto trouxe mais repercussão negativa e houve um mal-estar dentro da bancada. Ontem, o líder do Republicanos, o deputado Hugo Mota, ele tentou até minimizar, mas deixou muito claro, não há garantia de fidelidade da bancada com a entrada, por exemplo, do ministro Silvio Costa no governo. E, de acordo com Hugo Mota, a bancada vai continuar votando naqueles projetos de interesse do partido sem aquele compromisso de fidelidade total. Com relação a uma possível insatisfação, ele minimizou, disse que o partido vê com bons olhos essa sinalização do presidente da República de ingressar com o Republicanos aqui dentro da administração federal. A gente tem a declaração da liderança. Mas é óbvio e claro que quando o governo reconhece aquilo que o partido fez, ajudando nas pautas importantes que foram votadas até o dia de hoje, nós vemos com bons olhos e, sem dúvida alguma, traz uma satisfação para a bancada que quer dialogar, que quer estar mais próxima das pautas que interessam ao país. Então, nós vemos com bons olhos a chegada de Silvinho ao Ministério e, sem dúvida alguma, traz para a nossa bancada um comprometimento acerca das matérias que serão votadas. Nós vamos, cada vez mais, com a presença de um membro do partido no governo, poder estreitar esse diálogo. Um dos pontos muito caros ao governo de São Paulo é exatamente com relação à possibilidade de privatização do Porto de Santos. Silvio Costa assume a pasta já dizendo que oficialmente o governo não trabalha com essa possibilidade. A gente também tem a declaração para acompanhar. O nosso desejo é de trabalhar pela não privatização, mas vamos dialogar com o setor produtivo. Decisão portuária de privatização é uma decisão de governo. Vou ligar para o presidente Pomini para já a partir de amanhã ou sexta-feira fazermos uma reunião sobre o Porto de Santos. É um porto rentável, com quase 3 bilhões em caixa e que vai liderar a maior obra do PAC do Brasil, que é o túnel Santos-Guarujá, na ordem de 5 bilhões e meio. Então vamos dialogar com os trabalhadores e com todos que fazem o Porto de Santos. O governador de São Paulo defende oficialmente a privatização, mas já admite nos bastidores que a questão não deve avançar, porque aqui o Palácio do Planalto não defende a privatização, não só do Porto de Santos, não. É contra toda a privatização, avalia que não seria a hora de vender estatais. Por isso, inclusive, o Programa Nacional de Desestatização foi praticamente aposentado na gestão petista. Pois é, Luciana Verdolim, a própria coluna do Estadão trouxe, inclusive, informações a respeito disso, sobre essa, talvez, agora entrada um pouco mais, não digamos integral, mas um pouco mais envolvida com o governo federal desses partidos, mas existe uma parcela aí mais ligada ao governo, apoiadores mais ferrenhos que ainda são contra, principalmente a entrada de André Fufuca do PP. Você segue acompanhando essas articulações e depois volta com mais informações pra gente? Vamos então a mais opinião para você, aqui no Jornal da Manhã, Luiz Felipe Dávila. Até seguindo com essa informação que eu antecipei agora, da coluna do Estadão, esses apoiadores mais ferrenhos do PT, do governo Lula, são contra Fufuca, até por posicionamentos anteriores do então deputado, muito contra posicionamentos defendidos pelo PT. Ele foi, inclusive, da tropa de choque de Eduardo Cunha, defendendo o impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Então, há ainda uma resistência muito grande em relação à entrada dele no governo. Isso pode atrapalhar, de alguma forma, essa integração entre os ministérios ou não? Olha, Lívia, duas coisas interessantes. Primeiro, a declaração do deputado Hugo Mota. É assim,
Olha, nós estamos no Ministério, mas nós vamos continuar votando do mesmo jeito que a gente estava votando antes. As pautas que interessam ao partido a gente vota e as pautas que não interessam nós não vamos votar. Ou seja, não aumentou nada o poder do governo em relação às pautas que eu chamo polêmicas. Então, assim, se ele acha que vai contar com o voto dos republicanos, por exemplo, para mexer no marco do saneamento que nem ele queria, ou rever a estatização da Eletrobras, não vai conseguir voto nenhum. Então ele vai conseguir voto para aquela agenda que eles já estão votando mesmo sem ter cargo no Ministério. O problema desse governo é que ele não tem um projeto. É em torno do que você compõe um ministério? Para aprovar o quê? Esse governo, há 9 meses no poder, ele só tem um único projeto: aumentar a arrecadação tributária no país e, infelizmente, aceitar a pressão do corporativismo. Então é um governo que governa para o corporativismo e com isso só pensa em aumentar a arrecadação. E a pauta modernizadora do Brasil, que é justamente privatização de portos, abertura econômica, nada. Silêncio absoluto para a pauta que Haddad disse que gostaria de ver o Brasil crescendo de forma sustentável. Ô Dantas, e até uma informação nos jornais aqui de São Paulo hoje de que o Centrão descarta a Margarete Coelho para comandar a Caixa Econômica Federal. Será que a indicação dela, ou a possibilidade de que ela ocupe essa vaga, subiu no telhado? Bom, essa indicação da Margarete é uma indicação pessoal do Arthur Lira ali com um apoio velado do Ciro Nogueira. Havia um outro nome já anterior que também foi cotado para a vaga, do Gilberto Occhi, e também, que também é do mesmo grupo, e da Daniela Calazans, que atualmente está como secretária lá do governo do Eduardo Leite. São 3 nomes apoiados pelo mesmo PP. Então, na verdade, é uma estratégia também de você colocar ali 3, né, aquela velha história, bota os 3 cavalos na disputa, na corrida, mas você aposta nos 3. Né? Então, o padrinho é o mesmo, os padrinhos são os mesmos, não vai fazer diferença. A Caixa vai para as mãos do PP com uma indicação do Arthur Lira. Então, isso aí já está definido. Naturalmente, o que eles querem é ir além disso. Eles querem também vice-presidências, como eu já mencionei aqui ontem, né? Nesse caso, nós temos 12 vice-presidências na Caixa que precisam ser distribuídas ali, contemplando também o Republicanos, que quer 2, o União Brasil, que quer 2, e o próprio PT de Lula, que também quer 2 vice-presidências. Uma das mais cotadas é a vice-presidência de habitação, naturalmente em função aí do programa do Minha Casa Minha Vida. Eu queria ressaltar a fala do Silvinho em relação ao túnel do Porto de Santos. Eu acho que ela sintetiza muito bem essa inversão de valores deste governo, de como ele enxerga o desenvolvimento do país, né, e como deveria ser. A obra do túnel de Santos, que foi, inclusive, está dentro do pacote de privatização que foi estruturado pelo ex-ministro Tarcísio, hoje governador de São Paulo, ela previa um investimento privado, 5 bilhões, ele citou aí, dinheiro privado para uma obra que seria privatizada, né, para um empreendimento, melhor dizendo, que seria privatizado. E agora não, agora esquece, deixa para lá a privatização e também a obra está incluída no PAC com recursos públicos, ou seja, nós vamos financiar essa obra simplesmente porque o atual governo resolveu que não quer mais entregar para a iniciativa privada este porto. Então, infelizmente, é isso. O dinheiro poderia estar sendo utilizado para outra finalidade aí estruturante do país, na área de saúde, na área de educação, vai ser colocado dentro de uma obra, né, exclusiva ali para um empreendimento. E lógico, o que está por trás disso? Né? Quem será que vai fazer essa obra? Provavelmente alguma dessas empreiteiras que estão sendo reabilitadas, né, que foram pegas lá na Lava Jato e estão sendo reabilitadas agora pelo governo, pela CGU, pelo TCU.